Livro de Helmut Haubel, Passos para o Reavivamento Pessoal, cheios do Espírito Santo. Capítulo 2. Qual é a raiz dos nossos problemas? Existe uma causa espiritual? Será que é a falta do Espírito Santo? Causas de nossa deficiência. A resposta da Bíblia é: não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Romanos 8, 5 a 7. Mentalidade da carne, para gastar em seus próprios prazeres. Tiago 4, 2 a 3. O Senhor Jesus nos convida insistentemente e amavelmente a suplicar pelo Espírito Santo. Lucas 11, de 9 a 13. De fato, constatamos que precisamos fazer isso constantemente. No capítulo 3 desse livro, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Eles falam acerca de Cristo e sobre o Espírito Santo, e todavia não recebem benefício, não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Desejado de todas as nações, página 476. Como igreja, já oramos há um bom tempo por um reavivamento, o que naturalmente tem grande valor. Ellen White diz o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é o que as igrejas estão precisando hoje. Manuscrito, volume 7. Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto que é esse o meio pela qual havemos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Testemunho para a Igreja, volume 8. No entanto, não basta apenas orar pelo reavivamento. Segundo o pastor McPhillen, é necessário pôr em prática os elementos que fazem parte desse mesmo reavivamento. Posso te convidar para estudarmos juntos os passos necessários para o reavivamento pessoal? Isso te dará uma vida mais cheia de poder e plenitude. Em primeiro lugar, nós vamos analisar o problema de forma detalhada, a fim de nos proteger do perigo de pensar que uma abundância não seja importante ou necessária. Em segundo lugar, gostaríamos de examinar a solução que Deus nos propõe, solução esta que nos proporcionará grandes bênçãos. A falta que temos do Espírito Santo certamente não significa que tudo o que fizemos ou fazemos tenha sido em vão. Existem bons programas e iniciativas e eu estou certo de que Deus tem, tanto quanto possível, abençoado nossos esforços humanos. No entanto, só Deus sabe quão maiores seriam os resultados e quão melhor seria a nossa situação se a nossa vida fosse completamente cheia do Espírito Santo. Poderia ser assim e futuramente será. Como Henry diz, ele formulou o seguinte: ele, Deus, pode fazer mais em 6 meses através de um povo dedicado do que poderíamos fazer sem ele em 60 anos. O cerne da questão está em nos permitir ser guiado por Deus no caminho certo. Deste modo, nossas atividades se tornarão mais produtivas e muito mais eficientes. Este é o resultado que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Exemplo: alguém realiza uma pregação. Se esta pregação vai atingir ou tocar o coração de apenas um ouvinte ou de muitos, isso não depende da capacidade de oratória do pregador, mas sim do Espírito Santo. É ele que torna a pregação eficiente. 3 grupos de pessoas e seus respectivos relacionamentos com Deus. A Bíblia destaca 3 grupos diferentes de pessoas, no que diz respeito ao seu relacionamento pessoal com Deus. Em cada um desses grupos existem diversas variantes, dependendo do tipo de educação, caráter, idade, cultura, formação, etc. Ainda assim, e apesar de todas essas diferenças, existe apenas 3 tipos de atitudes para com Deus. Relacionamento inexistente, a Bíblia chama de homem natural. Relacionamento completo e real, a Bíblia chama de homem espiritual. Relacionamento parcial ou fingido, a Bíblia chama de homem carnal. Através dos termos natural, espiritual e carnal, a palavra de Deus não está fazendo uma avaliação dos relacionamentos, está apenas descrevendo o relacionamento pessoal de alguém com Deus. Estes 3 grupos são descritos nos textos de 1 Coríntios 2, 14 a 16 e 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Por agora, vamos abordar somente de forma superficial o termo homem natural. Ele vive apenas o momento e não se preocupa com sua relação com Deus.
Dentro da igreja encontramos pessoas dos dois outros grupos. De relance podemos perceber onde está realmente o principal problema. Para mim, é importante perceber a qual destes grupos eu pertenço. Deste modo, a nossa análise serve igualmente como autodiagnóstico, uma vez que o nosso objetivo é examinar a nossa vida e não a vida dos outros. Qual é o critério para designar cada um desses grupos? Vamos verificar que a identificação de cada um dos 3 grupos ocorre conforme o seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Homem natural. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive neste mundo pensando raramente em Deus ou até mesmo sem pensar nele. Os homens carnais e espirituais estão na igreja. Estes 2 grupos aparecem descritos em 1 Coríntios 2 e 3 e em Romanos 8, de 1 a 17, em Gálatas 5 e 6. É importante notar que o critério usado para diferenciar esses 2 grupos é o relacionamento com o Espírito Santo. Tudo isso porque Deus estabeleceu o Espírito Santo como o único elo de ligação entre o céu e a terra, desejado de todas as nações, páginas 322, e Mateus capítulo 12, verso 32. O coração tem que estar aberto à influência do Espírito Santo. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Caminho a Cristo, páginas 95. O membro espiritual na igreja. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isaías 40, verso 3. Mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual é um cristão autêntico. Ele é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito Santo. Neste caso, o relacionamento com o Espírito Santo também é um critério utilizado para designar alguém como espiritual. Este indivíduo tem um bom e crescente relacionamento com o Espírito Santo, de tal modo que Jesus é o centro da sua vida, ou seja, Jesus assume o trono do seu coração. O homem espiritual entregou-se de todo o coração a Jesus, e esta mesma condição é confirmada diariamente pela entrega de seu eu a Jesus, entregando tudo o que é e o que tem. Este mesmo indivíduo é identificado na mensagem de Laodiceia como sendo quente e na parábola das 10 virgens como sendo sábio. Os textos de Romanos 8, de 1 a 17 e Gálatas 5 revelam ainda mais sobre este homem. Ele tem uma vida mais abundante, João 10:10. Ou, tal como Paulo descreve, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Efésios 3:19, Colossenses 2:9. O segredo de uma vida feliz é este: ser um cristão espiritual com Jesus no coração através do Espírito Santo. O membro carnal na igreja. Um indivíduo pode ser membro da igreja por um curto ou longo período, no entanto, ser carnal. Se por acaso você chegar à conclusão de que é atualmente um cristão carnal, não fique aborrecido com isso, mas alegre-se pelo fato de que você tem a possibilidade de mudar imediatamente a sua situação. Estou plenamente convencido de que a maior parte dos cristãos carnais desconhece a sua condição e tem o desejo de ter uma vida de fé mais abundante. Na maior parte dos casos, eles nem têm culpa de sua ignorância. Considere o fato de que você vai sentir uma grande alegria quando começar a viver uma vida com Jesus, através da presença do Espírito Santo no seu coração. Jesus diz em João 15:11, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Além de obter uma esperança bem fundamentada para a vida eterna, você poderá, passo a passo, experimentar vida abundante através desta transformação.
Leia o que Jesus diz em João 10:10. Vamos aprofundar este ponto mais tarde. Oração. Pai nosso que estás nos céus, ajude-me a refletir nesta pergunta. Sou um cristão carnal? Se realmente eu sou um cristão carnal, ajude-me imediatamente a reconhecer isso. Opera o teu querer em mim e ajuda-me a estar disposto a aceitar tudo o que desejas. Guia-me para uma vida cristã, plena de alegria e também a vida eterna que tu prometeste. Renova o meu coração. Obrigada, Senhor, por atenderes a minha oração. Amém. Vamos ler em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, o que o apóstolo Paulo disse aos membros carnais. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Podemos ver claramente nesse texto que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo é um critério para designação neste grupo. O apóstolo Paulo menciona 3 vezes nesse versículo que eles são carnais, referindo-se aos membros da igreja de Corinto. O que significa ser carnal? Significa que esta pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que esta pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou não está cheia o suficiente. Muitos pensam que este grupo é constituído apenas de pessoas que vivem em pecado aberto, mas existem variações de pecado dentro destes grupos. Gostaria de voltar a ressaltar que dentro de cada um desses grupos existem muitas diferenças. Paulo se dirige às pessoas carnais como queridos irmãos. Isto prova que ele estava tratando com os membros da igreja. Paulo não podia falar como espirituais. Isso significa que eles não estavam cheios do Espírito, ou então não estavam cheios o suficiente. Ele precisava conversar com eles como criancinhas em Cristo. Isto mostra que eles não cresceram na fé como deveriam. Podemos ter grandes conhecimentos da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. O crescimento espiritual depende da nossa entrega total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Para Paulo, era muito importante que os cristãos carnais da igreja de Corinto se tornassem cristãos espirituais. Muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual. Estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido ou consideram que tudo exige muito esforço. Outros cristãos carnais se acostumam ou aceitam esta situação e ficam satisfeitos. Talvez eles digam: nós somos pecadores e não podemos mudar mais nada. Outros cristãos carnais podem até ser muito entusiasmados. Eles se alegram por ter conhecido a verdade da Bíblia. Cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posições de liderança na igreja. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 e 23. Qual é o problema? Jesus diz que ele não os conhece. Eles não tinham uma comunhão verdadeira com Cristo, somente na aparência. Ou não aconteceu uma entrega de vida, ou esta entrega não foi mantida. Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração deles, logo eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. Assim, pode haver uma aparente conexão com Cristo. Como saber se Cristo está em nós? Li algumas palavras de grande seriedade a respeito. Antes de citá-las, eu quero dizer que através da vida do Espírito Santo, nós podemos ser libertos daquilo que vamos ler agora. Um espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que se possa fazer. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de bom senso,
por palavras inverídicas ou descorteses, podem negá-lo, esquivando-se de responsabilidade da vida, pela busca, dos prazeres pecaminosos. Podem negá-lo, conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justiça própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em pensamentos sombrios. Por todas estas coisas declaram não ter conseguido a Cristo, desejado de todas as nações. Página 249. Isso pode ser rapidamente mudado pela graça de Deus. No capítulo 5 nós vamos voltar a este assunto. Por que é tão importante se entregar a Deus completamente? A palavra de Deus diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Deus deseja libertar-nos do nosso próprio eu, da escravidão do pecado. Mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, é necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. Caminho a Cristo, página 43. Nosso ego é ofendido facilmente, ciumento, irritado e ressentido. Deus quer nos libertar dessas atitudes. Convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós a sua vontade. A nós compete escolher se querermos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Caminho a Cristo, página 43. Deus responde ao nosso compromisso inicial, nos concedendo um novo nascimento. João 3, de 1 a 21. Depois disso, é importante permanecer entregue através de constante renovação. João 15, de 1 a 17. Falaremos mais sobre isso na terceira sessão. Morris Venden fala sobre como render nossas vidas a Deus. Não existe tal coisa como entrega parcial. Não é possível fazer uma entrega parcial do mesmo jeito que não é possível ser um pouco grávida. Ou você é ou você não é. Não há meio termo. Ellen White diz o seguinte sobre a entrega diária: unicamente os que se tornarem co-obreiros de Cristo, só os que se disserem Senhor, tudo quanto possuo sou, te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Desejado de todas as nações, páginas 365. Assim, uma pessoa pode estar na igreja e ainda estar perdida. Como é trágico! A parábola sobre as 10 virgens e a mensagem para a igreja de Laodiceia também ilustram isso. Por que o carnal tem tanta dificuldade em identificar o que lhe falta? Como a vida de uma pessoa carnal também é preenchida com religião, muitas vezes ela não percebe que está faltando algo vital, uma íntima e salvadora comunhão com Deus. Se não permitirmos que Cristo governe nossa vida por completo, Ele permanecerá fora, batendo a porta a nos chamar, como está em Apocalipse 3:20. E Ele diz: se isso não mudar, vou vomitar-te da minha boca. Existe ainda outro fator. Por causa do nosso fundamento doutrinal forte, baseado somente na Bíblia, nós temos convicção muito cerradas, mas devemos estar abertos para as novas compreensões. Nós temos a certeza de que cremos na verdade e isso nos emociona. Nós temos muitos conhecimentos, proclamamos a verdade, o que torna difícil a identificação do eu carnal. Será que eu realmente tenho vivido com o Espírito Santo? Caso não, como poderia notar a diferença? Um pastor relatou: acabei de receber um telefonema de uma irmã que participa do nosso grupo de oração de 40 madrugadas. Detalhes sobre isso no capítulo 5. Ela disse que isso mudou a sua vida. Ela se perguntava o tempo todo o que estava faltando em sua vida espiritual. E agora ela sabe: o Espírito Santo. Eu gostaria que você pudesse ouvir o seu testemunho. Ela disse que notou pela primeira vez o que era ter um relacionamento com Deus. Outros também já perceberam essa mudança em sua vida. Muitas pessoas percebem que está faltando algo, mas não sabem o que é.
Muitos sentem que precisam de mais alguma coisa, mas não sabem o que é ou como obtê-lo. Eu sou grato, porque em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, podemos encontrar a palavra ainda 3 vezes, porque ainda são carnais. Isso nos mostra que é possível para a pessoa carnal se tornar espiritual. Ninguém tem que permanecer carnal. Estando na igreja, a pessoa tem uma boa chance de perceber e mudar a situação. Mais tarde vamos conversar sobre como se tornar um cristão espiritual. Outros aspectos a serem considerados são a inveja e a discórdia. Como está escrito na nova versão, na nova tradução internacional? Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês, 1 Coríntios 3:3. Segundo Paulo, este comportamento revela que os membros carnais não estão vivendo através do Espírito de Deus, mas sim agindo como carnais, iguais às pessoas mundanas. Eles se comportam como o homem natural, embora em embalagens religiosas. Será que isso é um indicador de que as tensões que acontecem em nossas igrejas são causadas principalmente pelos membros carnais? Leia Judas 19. Na época de Jesus, os fariseus e saduceus não estavam também em constante competição? Isso significa que já na época havia um forte clima de tensão entre os conservadores e os liberais ou progressistas. Um grupo era legalista e o outro levava as coisas de modo leviano. Contudo, ambos estavam convencidos de que tinham a interpretação bíblica correta e a atitude louváveis. Mas Jesus nos mostrou que ambos os grupos eram carnais, ou seja, que não estavam cheios do Espírito Santo. A mesma coisa pode acontecer hoje. Mesmo cristãos conservadores ou liberais podem ser carnais. Infelizmente, hoje em dia as pessoas muitas vezes olham através das lentes conservadoras ou liberais progressistas. Os observadores, neste caso, têm a vantagem de se sair bem. Na classificação bíblica, carnais ou espirituais, somos desafiados a fazer um inventário espiritual. Devemos fazer isso para o nosso próprio bem. Considere o que Deus nos diz claramente. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. O homem carnal deseja seguir Jesus e agradá-lo, mas ele não rendeu toda a sua vida a Jesus, ou, caso tenha, de alguma forma retrocedeu. Gálatas 3:3 e Apocalipse 2, 4 e 5. Isso significa que a pessoa, talvez inconscientemente, queira viver ao mesmo tempo segundo a vontade de Deus e em conformidade com suas próprias ideias. Mas isso não é possível, pois desta maneira o próprio homem carnal, não Deus, acaba controlando a sua vida. Como diz o ditado, não dá para servir a dois senhores. Pode o Senhor, neste caso, enviar o Espírito Santo? Tiago 4:3 responde. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Cheguei à conclusão de que isso significa pedir com uma atitude carnal. Não estaria Deus apenas alimentando nosso ego ao responder a algum de nossos pedidos? Dessa forma, o membro da igreja vive através de seus próprios esforços e habilidades. Em Apocalipse 3, verso 16, esse tipo de cristão é chamado de morno e em Mateus 25 como nércios. Por que Jesus chamou os membros carnais de mornos? Por que muitos cristãos carecem de uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Para responder essas questões, nós iremos primeiro analisar o que aconteceu na igreja de Laodiceia. Por que Jesus chamou os crentes da igreja de Laodiceia de mornos? Ele mesmo nos deu uma clara indicação. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Jesus não era o centro da vida dos crentes. Ele estava do lado de fora, batendo a porta e chamando. Por que não entrou? Porque ele não foi convidado. Ele não força. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por que os crentes deixam Jesus do lado de fora? Existem diferentes causas e razões para isso. Alguns só se movem num plano puramente intelectual e cognitivo em suas vidas espirituais, como Nicodemos, o escriba, e não entendem o que realmente significa uma vida cristã.
que é a nossa total entrega a Deus, através da qual Ele nos dá um novo nascimento. Compare com João 3, de 1 a 10. Para outros, o preço do discipulado é muito alto. Eles têm que desistir de muitas coisas, como o jovem rico. Compare com Mateus 19, 16 a 24. Seguir a Jesus requer abnegação, vontade de mudança. Compare Mateus 16, 24 e 25. E entrega completa a Deus. Romanos 12, 1. Pura negligência também pode ser um dos motivos que fazem Jesus ficar esperando à porta. Não tomamos tempo suficiente para estar em comunhão pessoal com Jesus. Repito, a razão para a mordidão de Apocalipse 3:20 é: eis que estou à porta e bato. Jesus não estava no centro de suas vidas, mas sim, ele estava fora ou à margem. Considerem, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Assim, a mornidão se refere à relação pessoal com Cristo, ou seja, em outras áreas o indivíduo definitivamente não precisa ser morno. Um exemplo: um homem pode investir muito em sua vocação profissional e ao mesmo tempo negligenciar sua esposa. Ele está empenhado em seu trabalho, mas morno em seu relacionamento conjugal. Uma pessoa pode até ser um membro comprometido na igreja, um líder diligente, pastor, presidente, e ainda ter uma relação morna com Cristo. A pessoa está tão dedicada na realização de muitas tarefas que negligencia sua relação pessoal com Cristo. Esta é a mornidão que Jesus quer que seja removida. É trágico pensar que uma pessoa possa estar tão ocupada com a obra de Deus, na igreja, no trabalho missionário, a ponto de negligenciar o Senhor da obra. A mornidão não é definida pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas pelo fato de Jesus Cristo estar presente em seu coração através do Espírito Santo, deixando-o conduzir seus pensamentos, conversas e atos. Vamos dar uma pausa no capítulo 2 e em breve outro áudio para a continuação do capítulo 2.